Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas para vocês, porque eu tive um problema com a minha internet ainda no primeiro tempo do jogo entre Espanha e Croácia. Eu já estava assistindo, fazendo aqui as minhas anotações, as análises, quando eu fiquei por horas sem acesso à internet, o que inclusive me fez perder todo o primeiro tempo de Albânia e Itália. Então vamos mudar o nosso combinado? Como imprevistos como esses podem acontecer de novo, no lugar de fazermos um resumo dos destaques de cada dia da competição, vamos fazer um resumo de cada rodada da fase de grupos dos principais jogos, beleza? A gente passa limpo ali todos os grupos, o que de melhor aconteceu e os principais destaques táticos de cada uma das principais equipes da competição. Mas para não ser perda total do trabalho que eu já havia preparando, vamos comentar pelo menos o jogo da Espanha, né? Aqui que reeditava a final da Nations League contra a Croácia. Era um dos jogos mais aguardados dessa fase de grupos. Infelizmente, eu não me sinto apto bastante para comentar em cima de um jogo que eu não vi metade dele, que foi a vitória de virada da Itália sobre a Albânia por 2-1, e nem um jogo que eu não vi nada, que foi o da manhã, a vitória da Suíça por 3-1 sobre a Hungria. Este eu não vi porque eu não estava mesmo em casa. Então eu peço desculpas a vocês mais uma vez por essa mudança de planos forçada e também peço a compreensão, beleza? Vou abrir aqui o campinho que eu preparei desse jogo da Espanha para a gente poder ter um apoio aí visual dentro do que a gente vai falar. Os dois times jogaram no 4-3-3 como seu sistema base. A Espanha optou pelo Cucurella na lateral esquerda e não o Grimaldo para iniciar o jogo. Eu também esperava o Laporte como titular ao lado do Nacho, mas o Lenormand, que vem fazendo aí um bom início de ciclo, né, com esse novo técnico, foi o experiente, aliás, foi o companheiro do experiente nome do Real Madrid, no caso, o Nacho. Também me chamou a atenção a ausência do Dani Olmo no 11 inicial, mas talvez tenha sido ele quem perdeu a vaga para o retorno do Pedri no time, beleza? Já do lado da Croácia, o Perisic estava no banco de reservas, então o Zlatko Davic optou por ter o Maier e o Kramaric nas pontas, lembrando que o Perisic passou por um longo período ali de lesão na temporada, está jogando no futebol croata também, né? Não compete mais nas principais ligas europeias, e a Croácia realmente aposta tudo no controle dos seus três meio-campistas. Por sinal, uma coisa que as duas seleções têm em comum é ter meio de campos muito técnicos e que tem nos seus primeiros volantes verdadeiros redistas que pensam o jogo. E os encaixes na marcação dos dois meio-campos estavam muito claros. O Pedri tentava pressionar o Brozovic e o Kovacic tentava pressionar o Rodri. E preocupados com o Modric, que é o mais dinâmico dos meio-campistas croatas, a Espanha mantinha dois volantes sem bola. O Fabian Ruiz marcava ao lado do Rodri, no 4-4-2, e o liberava o Pedri para pressionar ao lado do Morata. Então, sempre que a Espanha não tinha a bola, o Pedri encostava aqui, ó, no Morata, e o Rodri e o Fabian Ruiz faziam aqui essa mudança de sistema tático para um 4-4-2, beleza? Os primeiros 20 minutos ali de jogo, né, sem tantas grandes investidas ao ataque, era a Espanha tocando a bola, querendo abrir os passes, e a Croácia resistindo e combatendo, mas também sem conseguir ligar um contra-ataque. A Croácia, inclusive na defesa, se organizava mais num 4-1-4-1, né, com o Kovacic e o Modric aqui alinhados juntamente ao Maier e ao Kramaric, o Budimir um pouco mais na frente, e a gente via Nico Williams, o próprio Lamine Yamal abrindo bastante o campo, né, no jogo posicional que é de praxe aí da equipe espanhola, sempre com muito domínio das ações aqui no meio de campo. Então, sempre que tinha a bola, a Espanha nesse 4-3-3, com os laterais também prontos para o avanço, e mantendo realmente ali só a dupla de zaga, que já tinha superioridade numérica contra o Budimir no meio de campo, beleza? Deixa eu tirar aqui o campinho para a gente poder falar um pouco mais à vontade sobre o que aconteceu, né, nesse jogo. Por mais que a Croácia ficasse ali um pouco mais atrás, o incrível é que nessa altura do jogo, né, nesses primeiros 20 minutos, a Croácia até tinha números melhores e mais posses de bola dentro do campo de defesa. A Espanha é a seleção que melhor pressiona e por mais tempo pressiona
o adversário. Na minha visão, o time do De La Fuente, né, o técnico espanhol, já é uma versão melhor do que o time do Luiz Henrique, que por vezes dava sono, longas trocas de passe, sem muita objetividade. Essa Espanha, pelo menos, tem boas válvulas de escape, especialmente o Lamine Yamal pelo lado direito, que teria a marcação individual ali do Gvardiol, que foi escalado como lateral esquerdo, a exemplo de como ele vem jogando no Manchester City. Inclusive, os dois laterais mais contidos da defesa faziam a saída de 3 do time croata. E aí a Croácia variava o qual desses dois laterais subiam para o ataque e qual segurava como base, dependendo de qual lado a jogada se iniciava. Quando pela direita, né, o Stanisic tinha mais permissão para subir, o Gvardiol segurava mais. Quando na esquerda, o Stanisic ficava mais preso e o Gvardiol subia, beleza? Para a Croácia faltava essa válvula de escape que a Espanha tem. Uma das grandes críticas que a gente faz aí esse time da Croácia é a falta de um poder de fogo maior no ataque. São muitos bons passadores no meio campo, mas alimentando jogadores ali pouco eficientes ou não tão velozes, tão perigosos assim, né, no seu poder ofensivo. Dito tudo isso, a Espanha abriu o placar com o Morata recebendo bela enfiada de bola ali aos 28, tocando na saída do goleiro. Aos 32, golaço do Fabián Ruiz, né, depois de grande jogada do Yamal, passando pelo Pedri e chegando até o volante do PSG, que ciscou na frente da marcação, bateu no canto do goleiro. Depois de ambos os gols, a Croácia ameaçou marcar o seu primeiro tento. Em ambas as ocasiões, o Unai Simon caiu e conseguiu pegar sem muita dificuldade. Teve ainda uma grande chance no chute cruzado do Gvardiol, ainda na primeira etapa, passou rente à trave, e um bate-rebate ali no início do segundo tempo, quando o jogo já estava 3-0, porque nos acréscimos da primeira etapa, o Yamal cruzou para o Carvajal na área, já fechar o marcador. A Croácia teve ainda a oportunidade de marcar de pênalti no segundo tempo, o lance foi polêmico, uns dizem que nem pênalti foi, né, que o jogador chuta o chão e se atira, outros cobram um cartão vermelho para o Rodri, que foi quem teria cometido o pênalti e só tomou amarelo. Qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários sobre esse lance. E na cobrança, mais polêmica, né? O Petkovic bateu, o Unai Simon pegou, no rebote o Perisic, que havia invadido a área durante a cobrança, toca para o próprio Petkovic, em impedimento, segundo a arbitragem, guardar na rede. O gol foi anulado porque, pelo que eu entendi, pelo impedimento, não necessariamente pela invasão. Até porque se fosse só pela invasão, a regra manda voltar a cobrança. No caso, ele anulou o gol, beleza? Mas ficou assim, 3-0 para a Espanha, um jogo em que a Croácia teve até mais posse, né, e finalizações, mas o que vale é a bola na rede. Foram 3 gols espanhóis e mesmo criando boas oportunidades e até tendo um pênalti ao seu favor, a Croácia não tirou o 0 do placar. Eu sei que é difícil, né? Admito, inclusive, que é difícil comentar e analisar um jogo que eu não vi 100% dele, tive que recorrer ali aos números, aos melhores momentos, depois que a partida acabou para poder complementar esse material, mas o que me parece foi o clássico caso de um jogo em que o placar parece mais dilatado do que a diferença de desempenho dos dois times. Não foi o caso de um time jogando muito bem contra um outro jogando muito mal e por isso a diferença se traduziu nos 3-0. Mas é muito difícil dizer, né, que um time que toma 3-0 no primeiro tempo não mereceu perder. Mas eu deixo a pergunta aí para vocês, principalmente que conseguiu acompanhar a partida como um todo, o que vocês acharam, principalmente dos lances polêmicos. E, é claro, eu peço desculpas mais uma vez por essa análise estar sendo tão cheia de asteriscos e pelo poder falar pouco, né, ou quase nada, sobre a vitória da Itália, que aconteceu depois e, infelizmente, só pude acompanhar ali o segundo tempo. Então fica combinado assim, galera. Ao fim de cada uma das 3 rodadas da fase de grupos, a gente faz aqui um resumão sobre o que de melhor aconteceu, os destaques táticos, algumas análises dos comportamentos das principais seleções e daquelas surpresas também que chamarem bastante a atenção. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!